Abram suas Bíblias em 1 Samuel 17. Nós vamos ler alguns versos e orar. Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Dalim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado de Dalim, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a sua ponta de sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que pelo Teu Espírito e pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos fale agora, que nós possamos ouvir a Sua voz clara e que os nossos corações se deleitem em ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós recebamos a Sua correção e o Seu encorajamento com alegria e com temor. É o que nós suplicamos em nome de Cristo. Amém. Homero escreveu, acho que o épico mais conhecido da história da humanidade, dividido em 2 partes, né? A Ilíada e a Odisseia. E a Ilíada, no clímax do seu poema, nós temos um duelo, um confronto entre o príncipe de Troia, Heitor, e ele luta em nome de Zeus, e do outro, o maior de todos, né? Aquiles, lutando em nome de Atenas pela Grécia. E numa cena memorável, porque é o clímax do livro e logo em seguida já acaba, esses 2 mitos, os 2 maiores nomes, os 2 grandes guerreiros, eles se apresentam um diante do outro. E Heitor, embora ele não seja o protagonista, ele é o melhor, porque ele tem uma moral, ele tem virtudes, enquanto Aquiles só tem orgulho e honra como guerreiro. Heitor diz ao seu oponente, né? Diante dos deuses façamos um pacto, que o vencedor dê o direito a um funeral ao perdedor. E Aquiles, no alto da sua ira e do seu ódio e do seu desejo de glória e vingança, ele vira e fala assim: odiosíssimo Heitor, não me fales em pactos solenes. É impossível entre homens e leões haver confiança e paz. E ele mata Heitor, amarra os seus pés na biga e arrasta pelos portões de Troia, defrauda o seu corpo, e por 4 dias Troia chora o seu príncipe sem poder velá-lo. E esse épico
é chamado de épico porque ele narra grandes combates e ele molda logo em seguida todo o pensamento grego. Ele tem um propósito que não é apenas enaltecer o herói, mas ele tem um propósito de fundar, ele serve como fundamento para uma cultura. E nós aqui estamos diante de um épico bíblico, muito mais grandioso, embora menor em tamanho, do que a Ilíada ou a Odisseia. Nós estamos diante do maior combate descrito nas Escrituras, tanto em termos de grandiosidade, porque é tão descritivo o que acontece aqui, quanto em termos de conteúdo. A profundidade do texto que nós estamos olhando aqui é sem igual. Não existe outro texto como esse nas Escrituras. A descrição do vilão, a descrição do herói, o combate, os diálogos, nenhum outro texto bíblico é tão recheado de detalhes e camadas de significado quanto esse. E a gente costuma ensinar esse texto, para as nossas crianças, a história de Davi e Golias, e nós cometemos um grande erro, que é ficar na superfície. Essa superfície que nós ficamos, da coragem de Davi, é uma camada de significado, Nós vemos vários dos textos de Samuel são orientados, guiados pela oração de Ana, onde o humilde é exaltado e o orgulhoso é abatido. Nós ficamos muito nesse significado primeiro, quando nós ensinamos esse texto aos nossos filhos. E nós cometemos muitas vezes o erro de sermos moralistas, de ensinar algo que Homero também ensina. E nós não nos aprofundamos naquilo que o Senhor quer revelar, que é completamente diferente daquilo que qualquer outra pessoa pode ensinar. E esse é o meu papel hoje, com muito peso, dor, lágrimas e outras ingestões, apresentá-los novamente a leitura do texto de Davi e Golias, que a gente conta isso de trás para frente, de olho fechado, de ponta cabeça. E o texto começa com um cenário. Do verso 1 a 3, nós somos apresentados ao local onde a batalha entre os filisteus e os israelitas vai acontecer. Os filisteus invadem pelo sul de Israel, ao sul de Judá, e eles fazem um acampamento entre dois territórios, entre duas aldeias, Socó e Azeca, que eram antes deles. Em Josué 15, quando divide-se a terra, essas terras passam a pertencer a Judá. E é muito inteligente a posição dos filisteus, porque eles estão a mais ou menos 8 quilômetros de Gate, que é uma cidade grande, onde as provisões podem chegar e eles podem ficar acampados por muitos dias. E Saul, então, para se delimitar ali, fala assim: não, eles não vão avançar mais nas fronteiras que nós estamos estabelecendo, apesar de não serem bem definidas. Saul desce com o seu exército e faz frente do outro lado do vale. Então os filisteus estão num vale, no topo da colina, tem um vale, e no outro topo da colina Saul faz as suas fronteiras. A maior cidade que tem aqui próximo desse lugar é Belém, a mais ou menos entre 25 e 30 quilômetros de distância. E a partir do verso 4 até o verso 11, nós somos apresentados ao vilão dessa história.
E a primeira coisa que causa curiosidade é que logo no começo diz assim: saiu do arraial dos filisteus, ou se ergueu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. E essa expressão, homem guerreiro, ela é única em todo o Antigo Testamento. Ela não traz só a ideia de alguém que é experimentado na batalha, alguém que já conheceu a luta por várias vezes. Algumas versões, se eu não me engano, a NVI vai traduzir como um campeão. Ele não está aqui apenas representando a si mesmo, ele está aqui representando todo o povo filisteu. Ele é um exército de um homem só. Ele encarna aqui a própria divindade. Ele vem como representante de Dagon, que é o principal deus dos filisteus. E a descrição dele é terrível. 2,90 metros de altura. É alguém que, se entrar aqui, bate a cabeça no negocinho do som ali, ó. Ele bate a cabeça nesse ventilador. É um pé direito. É alguém que o William olharia para cima, assim. Vamos colocar as proporções, Igor. 3 metros de altura. É alguém que tem que andar curvado dentro da sua casa. É um colosso, não é uma pessoa. É desumano você se deparar com um ser desse. E ele vem armadurado da cabeça aos pés. E a armadura dele é completamente distinta de todas as outras. Bronze, dos pés à cabeça. Era alguém que tinha poder, não apenas aquisitivo, mas poder físico, para segurar um peitoral de 60 quilos. Amarra um saco de cimento em você, põe mais 2 de arroz e anda. E ele faz isso sem esforço, porque o peso das caneleiras, o peso dos armamentos dele são pouco importantes. Só o peitoral dele pesa 60 quilos. E é engraçado que ele vai escrever como um peitoral de escamas, uma couraça de escamas. Dagon é um deus que ele é metade homem, metade peixe. Ele não está aqui simplesmente falando, eu venho em nome de Dagon. Ele está encenando Dagon. Ele está ali encarnando Dagon. Em significado último, a gente sabe que não tem outro ser escamoso mais maligno na Bíblia do que a serpente de Gênesis 3. A armadura dele, provavelmente as escamas, são peças que, para um ser daquele tamanho, precisou ser feito à mão, é manual, foi colado, alguma coisa. Ele precisa de alguma coisa que seja distintivo, não só pelo seu tamanho, mas porque ele representa a própria divindade. É uma armadura de campeão. Capacete de bronze, o que não era comum naquela época. O comum eram os penachos grandes e os turbantes. E uma lança. Ele tem um dardo nas suas costas, que é uma lança menor daquela que você atira. E uma lança que o autor bíblico vai colocar que é como se ela tivesse sido tirada de uma ferramenta de trabalho. É como se eu estivesse falando assim, para um mecânico, ele veio com um eixo de caminhão, ele veio lutar com um eixo de caminhão na mão. É algo que ninguém jamais conseguiria manusear. É alguém que, em hipótese alguma, um ser comum, teria a brilhante ideia de levar uma peça de trabalho. É como se alguém fosse bater um prego na parede com uma marreta de bater prego de trilho de trem. Não faz sentido. E isso é intimidador. Alguém ser capaz de manusear algo
completamente imanuseável, algo que não foi feito para aquilo. E essa figura se levanta do meio dos filisteus, ele desce até o meio do vale de Elá, e ele para essa montanha intransponível, esse exército de um homem só, ele para na frente do povo, e ele diz, a primeira coisa que ele diz é fazer o seguinte: por que vocês estão aí se alinhando para lutar com os filisteus? Vocês não, é como se ele estivesse falando assim, vocês não dão conta nem de mim, quem dirá do resto? Por que vocês estão perdendo o tempo de vocês? E aí ele fala assim, não sou eu filisteu? Ou, se a gente for olhar, a intenção é, não sou eu a própria Filístia? Eu sou a nação toda. Eu sou tudo que vocês precisam. E aí ele fala assim, e vocês não são escravos de um tal de Saul? Veja, há pouco tempo atrás, os filisteus experimentaram uma praga desgraçada, onde hemorroidas aconteceram a todos eles, por causa da arca do Deus de Israel, que estava no meio deles. Para ele não se importa, para ele é como se o Deus de Israel não fosse ninguém, não fosse nada, porque ele fica assim, vocês não são servos do Deus de Israel, eu sou o servo de Dagon, eu venho aqui como representante de Dagon, vocês são escravos de um covarde, de um cara que se esconde, de um tolo. Vocês não têm chance, vocês não têm chance. E ele vai dizer, ele dá as regras de um combate, de um duelo. Israel não está acostumado com isso. Israel, quando sai para a peleja, a gente viu isso em Josué, isso em Juízes. Saul, o próprio Saul, no capítulo 11, ele junta todo o povo e o povo todo se levanta como um homem só. Então Israel não está acostumado com um combate singular, um combate de representantes, e ele instrui os homens, ele fala assim, manda um para lutar comigo, quem ganhar leva tudo. E no verso 10 ele diz assim, hoje eu afronto as tropas de Israel, e a ideia de afrontar aqui é, eu cubro a tropa de Israel, os exércitos de Israel com um manto de vergonha. Todos vocês hoje vão voltar para casa com vergonha, porque não teve um que se levantou para vir até mim. E o que agora acontece? Exatamente o que ele queria. Verso 11: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras, eles temeram. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Diante desse cara, quem que a gente vai mandar? O nosso rei está lá escondido dentro da tenda dele. O nosso rei, mais tarde a gente vai ver o tamanho do desespero dele e da covardia dele. Ele começa a recompensa. Eu vou pagar para alguém ir lá, porque não vai dar. Eu não vou. O que fazer diante de um colosso intransponível? Tudo que a gente vê aqui é terror. Mas aí o texto bíblico apresenta o nosso herói. Do verso 12 até o verso 27, nós somos introduzidos ao rei que já foi ungido no capítulo passado. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos, e nos dias de Saul já era velho, adiantado entre os homens. Davi. No capítulo 16, a família de Jessé é apresentada e Davi é colocado de canto.
Ele é o caçula, ele é o mais novo, ele é aquele esquisito ruivo. Apesar de ser jovem e de boa aparência. Ele não faz parte do meio, deixa ele ali de lado. Aqui Davi é colocado como o primeiro. É ele que importa, não é mais a família de Jessé. Mas a linhagem dele é tão importante porque ele coloca que ele é Efrateu de Belém. Na Bíblia vocês vão ver que Efrata e Belém são sinônimos. Então por que não colocar o belemita? Porque Efrata era a esposa de Caleb. E o nome da cidade é dada em homenagem a ela como uma das fundadoras da cidade. Ele vem de uma linhagem não apenas de guerreiros importantes, porque Caleb era um guerreiro importante, assim como Josué, mas de alguém que é o quê? Fiel. Dentre todo o povo, apenas Josué e Caleb se mantiveram fiéis à palavra que Deus deu. Davi, diante de todo o povo, é aquele que mantém fiel à palavra que Deus deu. Ele era, e aqui ele fala, né? Apresentaram seus 3 filhos mais velhos de Jessé, Saul, e o seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, lembrem-se, ele se tornou escudeiro de Saul, porque arrumaram alguém que era bom em tocar harpa, para livrar Saul do espírito maligno que Deus colocava para importuná-lo. Então Davi já era participante da corte de Saul, mas ele, um tempo já havia se passado a ponto de que ele não precisava servir Saul todos os dias. Ele poderia passar uma temporada com o pai, apacentando as suas ovelhas. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, 2 vezes no dia, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias, manhã e tarde, e ninguém fez absolutamente nada. O terror tomou conta completamente das tropas e do rei. E veja, 40 dias você longe, acabam os suprimentos, a comida vai acabando. E é nesse momento que diz assim: disse Jessé a Davi seu filho, peço-te para teus irmãos um efa desse trigo tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento e a teus irmãos. Porém esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Né? Davi, pois, então começou a faltar comida, e Jessé sabia e falou assim: ó, viu, já que você tem que ir para lá, já aproveita isso aqui, leva para os seus irmãos, leva isso aqui para o comando, veja se está todo mundo bem, e depois me manda notícias. Davi, pois, no dia seguinte levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. E esse detalhe, olha o detalhe, Davi é tão bom pastor, assim como aqueles que vieram antes dele, Abraão, Jacó, Moisés, que ele se preocupa inclusive com as poucas ovelhas que seu pai tem, antes de sair e cumprir com o seu serviço com o rei. Deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então ele chegou no acampamento de manhãzinha, quando estava aquela correria, gente se vestindo, pega a arma, vai para lá, e o comandante gritando, e as tropas se mobilizando, aquela gritaria, correria, logo cedo de manhã. Os israelitas, verso 21, os israelitas e os filisteus se puderam em ordem, fileira contra fileira. Então, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, a movimentação, e os exércitos, aquela tensão de batalha. Eu acho que ninguém de nós nunca experimentou isso, a tensão, mas
Quem já assistiu alguns filmes medievais sabe, né? Quando se coloca uma frente de batalha diante de outra. Verso 22. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda de bagagem, correu a batalha. A gente está falando aqui de alguém que não tem nem 20 anos, porque ele não pode ser soldado. De acordo com a lei de Moisés, só servia para a batalha aqueles que eram maiores de 20 anos ou mais. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda-bagagem, correu a batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram. E Davi o ouviu. Então Davi achou seus irmãos no meio do batalhão, e ele querendo saber como é que vocês estão. Nosso pai pede notícias, e aí ele ouve do meio do vale aquele colosso proferindo as mesmas blasfêmias e absurdos de antes. E olha que o verso 24 é muito bom. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele. Todos os israelitas fugiam diante dele e temiam grandemente, dizendo uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar, para envergonhar Israel. E quem matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Esse é o desespero de Saul. Gente, quem quiser, quem quiser ir lá e conseguir, né? Não basta só ir lá, tem que conseguir. Quem quiser ir lá e conseguir matar aquele cara, vai casar com a minha filha, ou seja, vai fazer parte da família real. Isso não tem mais benefício do que isso. E ainda nunca mais essa família vai pagar imposto. Olha que maravilha. Imagina, se fosse aqui, nunca mais ia ter que pagar 60% na banzinha da Shein. Enfim. Então Davi falou aos homens, verso 26, então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: veja, Davi está no meio do batalhão, aquela movimentação, querendo saber dos irmãos dele. Ele ouve por cima alguém falando de recompensa. Ele ouve o filisteu afrontando o Deus de Israel. E aí ele fala assim: como é que é? O que farão aquele homem que ferir, ao homem que ferir esse filisteu, e tirar a vergonha, a afronta sobre Israel? E aí aqui Davi mostra todo o seu coração. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem que é esse cara aí? Quem que é esse cara aí? Ele está falando de um moleque, 18, 19 anos. É o Pedrinho, aqui ó, sentado no meio da igreja. É o Pedrinho, levantando no meio do exército. Quem que é esse cara aí? Quem que ele acha que ele é? Quem é esse incircunciso, esse maldito? Ele não faz parte de nós, ele não é abençoado por Deus, ele não faz parte da aliança. Quem que é esse cara que está cobrindo todos vocês de vergonha, que vocês estão voltando para casa com o rabinho entre as pernas, chorando de noite no banho? Quem que é esse cara que está causando tudo isso em vocês? Esse incircunciso. Vocês estão esquecendo que vocês são o exército do Deus vivo? E aí, verso 27, desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tomou a responder como antes. Davi estava indignado. Como é que pode um cara desse, que não tem nada, ele não tem nenhuma das promessas, ele está vindo aqui
nós estamos aqui porque o Senhor nos entregou essa terra. O Senhor nos entregou essa terra. A terra foi dividida entre os filhos de Jacó, porque o Senhor tinha prometido para Abraão. E o cara vem aqui, lá de fora, e vem falar um negócio desse. Vem querer tomar minha casa. E vocês não estão fazendo nada. Vocês não estão fazendo nada. Um moleque falando isso. Um bando de marmanjo armado. E aí, a partir do verso 28, nós começamos a ter algumas complicações ao nosso herói. Primeira coisa que aparece é Eliabe, o irmão, o próprio sangue dele, vira e diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? A preocupação dele é: eu vou culpar você de alguma coisa. Bem conheço a tua presunção, ou o seu coração, e a tua maldade, desceste aqui para ver a peleja. Ele acha que está falando assim: você é um fofoqueiro, você veio aqui só para ficar criando. E Davi responde para ele: o que eu fiz? A resposta de Davi parece simples, mas é uma coisa que deveria ser óbvia para eles. Viu? Eu não estou fazendo nada demais. Eu estou fazendo a pergunta que você não fez. Por que você se ofende quando eu falo disso? Ou você não se importa? Ele fala assim, Davi responde, né? Verso 28. O que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Essa pergunta que eu estou fazendo é tão importante que você deveria ter feito. Quem é esse cara diante de Deus? É essa a pergunta que tem que ser feita aqui. Quem é esse filisteu diante de Deus? Ninguém. Ninguém. Eliabe só mostra o que passa no coração de todos os outros israelitas, inclusive no coração de Saul. Eu desconheço Deus. Eu não tenho um relacionamento com Deus. Por isso que eu não sei qual é a diferença entre ele e nós. Ele, aliás, é muito mais poderoso do que nós. Porque eu não sei, eu não conheço o Deus que me chamou. 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-la. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: não pode, você não vai dar conta. Você não pode. Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Não bota fé não. Davi, para de falar abobrinha. Quem é você na fila do pão? Olha o tamanho do cara. E aí respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. E levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Ele está falando de um moleque. A gente estava conversando na formação ministerial, né? Ah, pegou a ovelha, deixa. É uma só. Deixa embora, leva ela embora. Não. Davi era bravo. O compromisso dele com o serviço que ele estava fazendo não é só porque eu vou salvar uma ovelha. Não. Essa ovelha é o sustento da minha família. Eu tenho um dever diante de Deus
de fazer o que for para manter a minha família. Eu tenho que honrar meu pai. Me foi confiada essas ovelhas. E aí, a gente vira aqui, olha para isso aqui, um menino que sai no braço, com um urso por causa de uma ovelha, e não tem como não olhar para isso aqui e falar assim, olhar para Jesus e dizer assim: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Davi correu o risco de morrer 2 vezes. Jesus não correu o risco, Jesus se entregou. Ele é o pastor mais excelente. Mas olhando para a coragem de Davi aqui, Saul então olha e fala assim: não é possível. Saul está descrente ainda, Saul permanece no seu orgulho, Saul permanece duro. Mas ele vira e diz assim, Davi continua, verso 36: teu servo matou o leão quanto o urso, esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Ele está fazendo um eco daquilo que Jonatas falou alguns capítulos antes. O Senhor livra com muitos ou com poucos. É o Senhor que está cuidando de nós. Nós somos povo da aliança, é o Senhor que está cuidando de nós. Se Ele me livrou de um urso, você acha que Ele não vai me livrar desse cara que está afrontando, desse cara que está colocando humilhação sobre nós, desse cara que está blasfemando contra o nome do Senhor? E aí Saul, a resposta de Saul é incrível, né? Ele fala assim: vai que o Senhor seja contigo. É tipo assim, já que não vai dar para fazer outra coisa, né? Já que o menino vai teimar até o final, deixa aí, né? Mas enfim, Saul aqui já estava contando que ele ia perder, que ele ia ter que entregar. A mente de Saul é o seguinte: Samuel já me destituiu do trono, eu já fui rejeitado por Deus. Se esse é o jeito que Deus está arrumando para eu perder de vez, então tá bom, deixa lá, deixa o menino ir. Deixa o menino ir lá, morrer, e aí pelo menos eu entrego o meu trono, né? E aí, pelo menos para ele não sair com as mãos abanando, Saul fala assim: põe a minha armadura. E olha que engraçado, a armadura de Saul também é de bronze, igual a do filisteu. Saul, desde quando ele é apresentado lá no capítulo 9, até o último dia da sua vida, ele é representado como um pagão. Ele é representado como um pagão. Verso 38: Saul vestiu a armadura, Davi a sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Tomou o seu cajado. Veja, ele não tomou uma arma nenhuma, ele pegou o seu instrumento de trabalho, um cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Davi não esperou nenhum dia. Davi chegou, correria de manhã, ele entregou as coisas, ele acordou de madrugada, preparou seu jeguezinho ali, seu jumentinho, botou as coisas que seu pai pediu para entregar, andou 30 km, chegou lá cedo, deixou as coisas pro cara, procurou seus irmãos, quer saber, ouviu o cara. Quem que é esse cara aí? Não. Agora mesmo, quem que é? Com quem que eu falo que eu tenho que ir lá? Aí chegou o bochicho no ouvido de Saul manda chamar. Não dá, menino, você é muito menino. Não, eu vou, então você vai. No mesmo dia, um menino que nunca tinha visto um batalhão na vida, nunca tinha visto um campo de batalha na sua vida,
É agora. Só se for agora. É agora. Não tem por que esperar. Já faz 40 dias que vocês estão ouvindo esses caras. Não. Tempo demais. Chega. É agora. E a partir do verso 41 até o verso 54, nós temos o duelo, o clímax. Só isso aqui daria um sermão. Vou tentar correr aqui, gente. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. A gente, quando vê as encenações, as representações, Golias está sempre sozinho. Não. Golias está atrás. Na frente de Golias tem um soldado específico carregando um escudo de corpo inteiro. O seu escudeiro ia na frente. Golias, apesar de ele falar, bater no peito e dizer, vocês não conseguem comigo, ele está acompanhado de um outro soldado. Golias não está sozinho. Golias não está sozinho. Mas tão grande é o orgulho dele que ele acha que ele está sozinho. O único que está sozinho é um menino. É um menino. Sozinho, com um cajado de apacentar a ovelha e umas pedrinhas na pochete. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou por quanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E aqui, nesse momento, Golias coloca sobre si a sentença de morte dele. Porque ele, olhando para aqui, imediatamente, Davi invocou desde o começo a aliança. E a aliança que Deus faz com Abraão, lá em Gênesis 12, é: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A partir do momento que Saul profere maldições sobre Davi, Deus já amaldiçoou Golias. E tudo que acontece daqui para frente é apenas a sentença que Deus já estabeleceu sobre ele. Olha o que Golias continua dizendo: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Golias colocou uma sentença sobre si mesmo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com seu escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Você tem tentado envergonhar o Senhor, o único Deus verdadeiro, e é na autoridade dele que eu venho contra você. E Davi repete para ele a sentença que Golias mesmo deu: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E essa é a conclusão dessa frase. Davi, um menino de 19 anos, 18, talvez até 17, prometendo uma chacina. E ele diz no final assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel, ecoando as palavras de Raabe, sua bisavó, quando os espias chegam na casa dela e ela diz assim: o nosso coração se derrete, porque sabemos o que o Deus de vocês tem feito. E nós sabemos que o Deus de Israel é Deus sobre os céus e embaixo na terra. Davi conhece o Deus que ele serve. Davi foi instruído de pequeno na história da sua própria família.
Davi conhece o Deus a quem ele serve. E aí ele diz assim: e saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor salva. E essa frase vai ser repetida em Jeremias, em Zacarias. O Senhor salva não é com força. O Senhor salva não é pela força. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o que sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Ele criou tudo a partir do nada. Mas Ele não salva com força. Ele salva na humildade. Ele salva na fraqueza. Ele salva na maior demonstração de fraqueza de toda a história, que é a cruz. Verso 48. E a tensão agora só cresce, porque diz assim: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. O menino estava com sede. E Davi meteu a mão no alforje, e dali tomou uma pedra, e com a funda lhe atirou. E aqui, gente, uma pedra do tamanho de uma bola de tênis. É grande. Na cabeça de Golias talvez parecia uma burquinha, mas era grande. E ele diz assim: e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se na sua testa, e ele caiu com o rosto em terra. Davi é rápido. Não deu tempo nem dele pensar. Na hora que ele pensou que ele ia fazer alguma coisa, já tinha uma pedra na sua cabeça, sangue descendo, e ele cai com o rosto em terra. E a construção da frase aqui é usada quando Dagon cai, a estátua de Dagon cai diante da Arca da Aliança em 1 Samuel 5. É a mesma imagem. É a mesma imagem. E Davi corre, desembainha sua espada, arranca a cabeça do filisteu. E o leitor aqui, imediato, ele vai olhar para isso aqui e vai ver uma serpente caída e alguém lhe arrancando a cabeça, como cumprimento de Gênesis 3,15, que da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E o verso 52, vendo, então os homens de Israel se levantaram e jubilaram. Eles vendo um menino levantando uma cabeça. A cabeça que representava uma montanha intransponível. Agora não é nada a não ser uma carcaça caída no chão. Os homens de Israel, então, eles celebram, eles jubilam, algo que era inesperado, completamente inesperado, e eles seguem. Eles se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, a leste, 8 quilômetros a leste, correndo e matando o filisteu até os portões da cidade, e até Ecrom, 12 quilômetros a noroeste. Israel saiu em perseguição e não se cansaram enquanto não chegassem nos portões da cidade. E aquela profecia, segundos atrás, que Davi falou, se cumpriu. Os corpos dos filisteus, espalhados por toda a terra, clamavam: o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus de Israel, salva, sem espadas, sem lanças. E voltaram os filhos de Israel, perseguiram os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. E tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe para Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. E aqui a gente não dá para saber exatamente por que Davi levou
a cabeça de Golias para Jerusalém, porque Jerusalém não era uma cidade de Israel ainda, era terra dos jebuseus, mas a maioria dos comentaristas concordam que é como se fosse um aviso profético. Isso aqui é o que acontece com quem afronta o Deus de Israel. Isso aqui é o que acontece quando vocês tentam envergonhar o Senhor Criador, o Rei do Universo. Do verso 55 até o 51 nós temos um epílogo desse épico que é Saul, ele olha para o menino. É dividido em duas partes. Primeiro um flashback. Davi acaba de conversar com Saul e ele diz assim em 55: e quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, ou seja, estava indo em direção ao combate, disse a Abner, comandante do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Davi já estava servindo Saul já fazia um tempo. De tão ignorante e orgulhoso que Saul não sabe de quem o escudeiro dele é filho. Alguém que é tão precioso, porque toda vez que Saul era atormentado com o espírito, quem vinha para livrar Saul era Davi, e Saul simplesmente não se importa com ele. De quem que ele é filho? Qual que é a história da família dele? De onde que ele está vindo, esse menino? Meio surpreso, porque ele não sabe se a coragem de Davi é só loucura, ou se realmente é de uma família de guerreiros. E respondeu Abner: tão certo como vives, ó rei, não sei, faço ideia. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul, trazendo na mão a cabeça do filisteu. Então você imagina, Saul está sentado na tendinha dele, bonitão, lá todo escondido. E aí ele ouve o exército sai correndo atrás dos filisteus, e aí vem um menino, com uma cabeça na mão, joga a cabeça dos pés dele. A sua vergonha. E aqui Saul faz assim, pergunta: de quem és filho, jovem? E respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Enquanto Saul, no primeiro momento, no primeiro verso 55, Saul vê Davi indo descrente da vitória, desacreditado do sucesso. Ele vê na verdade o menino que vai acabar com o seu reino. Quando Davi volta, que ele volta com a cabeça de Golias, Saul agora está contemplando o que é de fato escolhido por Deus. Saul agora ele olha e a representação da cabeça de Golias diante de Saul é a vergonha, a sua vergonha. Eu estou tirando. Eu, o rei ungido. Você perdeu o seu reino não para os filisteus, você perdeu o seu reino para um menino. Porque esse menino foi escolhido por Deus. Porque esse menino é fiel à aliança que Deus fez. Porque esse menino não é pautado pelos olhos, pelo orgulho, pela ganância. Esse menino ele é pautado pela palavra de Deus. Você perdeu seu reino, Saul, não para um gigante de 3 metros de altura, poderoso. Você perdeu o seu reino para um menino, porque esse menino é usado por Deus. E esse menino, esse grande herói, ele aponta unicamente, exclusivamente para o maior de todos, o único herói, o único campeão, o único vitorioso, o único rei, Cristo Jesus. Mais imponente do que vencer um gigante, mais difícil do que vencer um grande guerreiro,
é vencer todas as tentações, é abrir mão de quem é para se tornar servo, para se fazer como nós. Mais difícil do que encarar uma batalha corpo a corpo foi encarar a ira de Deus, suportar a ira de Deus na cruz. E Cristo vence em tudo. Cristo vence as tentações, Cristo vence o diabo, Cristo vence o nosso pecado, Cristo vence o nosso coração que é duro e impenitente. E como nós lemos em 1 Coríntios 15, Cristo vence a morte, o nosso inimigo mais intransponível, a morte, que é condenação de Deus contra todo pecado. Cristo vence a morte. A ressurreição de Cristo é a palavra final, é o decreto final de que nós não enfrentaremos a morte eterna, porque Ele já conquistou a morte. Paulo vai acabar o capítulo 15 de 1 Coríntios falando assim: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o teu aguilhão? Você não pode mais nos ferir, porque Cristo já venceu. Você está subjugada ao poder do sangue de Cristo. E Cristo não vence com espadas, Cristo não vence com um exército, Cristo não clama ao trono de Israel físico, como os judeus esperavam. Cristo vence com o seu sangue. Cristo vence com o seu corpo sendo rasgado, dilacerado, carregando em si os nossos pecados. Cristo vence sendo humilhado, pregado nu numa cruz diante de pagãos e de hipócritas religiosos. Cristo vence fazendo aquilo que nenhum de nós teria coragem de fazer, que é se entregar por pecadores, amando a ponto de morrer quando nós ainda éramos rebeldes e inimigos. Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que carrega o cetro, o rei verdadeiro, diferente de Aquiles, ele não é um leão que destrói, ele é um leão que se entrega, e é vitorioso, plenamente vitorioso, e nós nele, e nele somente, somos vitoriosos. É em Cristo que nós podemos vencer o nosso pecado aqui e agora. É em Cristo que nós podemos vencer as nossas tentações, vencer o nosso orgulho, mortificar a nossa carne. É em Cristo, é olhando para Ele, porque Ele já fez tudo isso. Em Cristo nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fomos feitos cordeiros com Ele. É em Cristo, e em Cristo somente. E para finalizar, 3 aplicações para nós. A primeira é que nós devemos nos apegar a essa frase de Davi, é um eco de Jonatas, que permeia toda a Bíblia. O Senhor nos livrará. O Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrará das filisteus. O Senhor nos livrou da ira, o Senhor nos livrou do inferno, o Senhor nos livrou de nós mesmos. Ele nos livrará do nosso sofrimento, da nossa tentação. 1 Coríntios 10, Paulo vai ser muito claro e fala assim: Deus, Ele permite a provação, mas Ele mesmo já te dá o escape. Confie no Senhor, Ele te dá o livramento. Não tem carga, peso maior do que aquele que você pode suportar, porque o Senhor está contigo. Cristo já suportou tudo, o fardo que Ele dá é leve.
Vencer o pecado é leve quando nós estamos cada vez mais enraizados num relacionamento profundo com Cristo, na dependência dEle, amando a Ele e a Deus acima de todas as coisas. Ele nos dá o livramento, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a sua igreja. É tão difícil lutar com o pecado sozinho. Senta com o seu irmão, confessa o seu pecado, ajoelha com ele e confia, porque nós vamos te ajudar em oração. Irmão, o que você está precisando? Está precisando de devocional? Vamos fazer. Está precisando de oração? Vamos fazer. Onde você está pecando? Deus provê o livramento. Deus provê o livramento. Não tem Golias na nossa frente que subsista a palavra de Deus, ao sangue de Cristo. Jesus falou que diante da igreja as portas do inferno não prevalecem. A igreja não vai morrer. Nós seremos sustentados até o final. Nós não seremos arrebatados da mão do bom pastor até o último dia. Nós seremos confirmados em Cristo, nossos corpos serão transformados à semelhança dele, e nós estaremos diante de Deus eternamente. Qual é a nossa dificuldade em vencer o nosso pecado hoje? Porque nós nos apegamos em olhar para esse colosso que é o nosso pecado e não falar assim: em nome de Cristo eu vou vencer. É olhando para Cristo, que nós vencemos. Deus te livrará. Segunda é que os nossos olhos nos enganam. E quando nós nos apegamos às aparências das coisas, nós revelamos que nós somos cegos. Eli, cego, não conseguia distinguir aquilo que é santo e aquilo que é profano, apesar de toda a aparência de santidade, das vestes, dos ritos. O povo pediu para Samuel um rei conforme as nações, pela aparência. Saul pecou, desobedeceu a Deus, rebelião, feitiçaria, porque ele temeu os homens. Ele olhava para o povo e temia os homens, a opinião pública. Samuel, quando chegou na casa de Jessé, todo felizão, achei Eliabe, esse que repreende Davi, que diz que conhece o coração de Davi, mas ele que tem o coração podre. Samuel confiou: não, acho que é esse aqui. E Deus: não, parou. Nós só somos convencidos pelas aparências quando somos cegos, quando os nossos corações estão duros e distantes da palavra de Deus, porque os nossos olhos não conseguem mais ver a realidade como ela é realmente. A nossa cegueira, ela é curada por meio da palavra de Deus, é por meio do Evangelho, é por meio da revelação de Deus. Se Deus não dizer como as coisas são, o nosso coração vai nos enganar e nós não vamos entender o que está acontecendo. Nosso pecado tem aparência de bom. As nossas relações, os nossos relacionamentos muitas vezes vão ter aparência de bom. Não é os seus olhos que devem julgar, é a palavra de Deus. O seu relacionamento está bom como? Diante das suas amizades, o seu casamento está bom diante da palavra de Deus? Julgue pela palavra de Deus e não pelos seus próprios olhos. A grama do vizinho está mais verde, diante do quê?
aquele emprego vai ser melhor. Por quê? Se minha esposa fizesse isso e não fizesse aquilo, seria melhor. Por quê? Sou filho daquele casal tão mais obediente que o meu. Será? Por quê? Qual é a sua regra de julgamento? Ou você vai ficar se enganando pelos seus olhos, pelo seu próprio coração? Que o juiz da sua vida seja a palavra de Deus. E não adianta querer julgar as coisas pela palavra de Deus que você não conhece. Cadê o seu empenho em se alimentar disso aqui? Em comer, em devorar isso aqui? E por fim, diferente daquilo que Aquiles disse diante da sua vítima, existe um pacto entre o leão e os homens. Existe a possibilidade de um relacionamento profundo de paz e confiança entre o leão e os homens. É um pacto simples, apesar de ter sido muito custoso para aquele que fez o pacto, que é o próprio Cristo. O pacto que nós celebramos hoje antes do café, o pacto firmado na carne e no sangue do Cordeiro que foi imolado no nosso lugar. E é um pacto simples. Fazer parte desse pacto é confessar da sua boca e crer com todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu, morreu pelos nossos pecados, como pagamento justo pelos nossos pecados, e ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. E pela sua ressurreição Ele conquista para nós a vida eterna. Crer de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e amá-lo. Simples. E esse crer é efetuado em nós pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. E eu sei que eu estou pregando a palavra e que o Espírito está falando. Crer. E desfrutar quando você está em pacto com o leão, você desfruta das bênçãos, você desfruta da irmandade da igreja, você desfruta do amor de Deus, você desfruta das promessas de Deus, dos dons que o Espírito dá. Você desfruta hoje da vida eterna. Em compensação, se você não está em pacto, também tem um desfrute completamente oposto. O que te espera é desfrutar do inferno, da ira de Deus, do peso e do tormento que a ira de Deus irá causar por conta dos seus pecados eternamente. Esse desfrute seria até melhor que um leão nos tripasse. Seria menos doloroso e menos pesado. Porque com esse leão não se brinca. Não tem possibilidade de apaziguar a ira dele se não for em aliança. A ira de Cristo é proporcional ao amor que Ele tem por nós. A sua ira contra o pecado é proporcional ao amor que Ele tem por nós. Existe um pacto firmado por meio do sangue de Cristo. E ou você está dentro ou você está fora. Sonde o seu coração por meio da palavra de Deus. Sonde o seu coração. Arrependa-se do seu pecado. Creia em Cristo. Curva suas cabeças, vamos lá.
Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. E mais do que isso, nós agradecemos por nos lembrar que o sangue do Teu Filho foi derramado para apaziguar a Tua ira contra nós. Esse sangue puro e perfeito, esse sangue que não deveria conhecer a ira, mas que por amor foi derramado no nosso lugar. Nós suplicamos, renova em nós a alegria da nossa salvação e a esperança que nós temos unicamente e exclusivamente em Cristo, na sua obra redentora. Nós suplicamos que o Senhor venha trazer à nossa memória os nossos pecados para que nós nos arrependamos dele. Não só a memória, mas que o Senhor venha trazer a dor no nosso coração, da afronta que nós causamos ao Teu nome quando nós pecamos. Quando nós descumprimos a Tua lei, quando nós desobedecemos, quando nós fazemos aquilo que nós achamos certo pelos nossos olhos, enganados pelos nossos olhos, enganados pelo nosso coração, e nós cumprimos o Teu nome de vergonha e blasfêmia, nós suplicamos, traga em nós a tristeza e o arrependimento genuíno para que nós venhamos a viver em santidade e glorificar o Teu nome. Que nós venhamos a nos apegar dia após dia, momento após momento, na graça revelada em Cristo e no amor que foi derramado naquela cruz, que cobre a multidão dos nossos pecados. E renova, Senhor, em nós a esperança de que um dia seremos a semelhança do Teu Filho, com um corpo transformado, não pelos nossos méritos, não pela nossa força, mas porque o Senhor nos conduziu com mão graciosa e poderosa. Nós suplicamos que nós não venhamos a confiar nos nossos braços, porque sabemos que vamos falhar, que nós não venhamos a ser paralisados pelo medo, porque sabemos que o Senhor já proporcionou a vitória em Cristo, naquela cruz maldita, mas principalmente quando tirou o Senhor daquela tumba. Que nós não venhamos que nós não venhamos a nos envergonhar, mas que o nosso sofrimento e a nossa dor sejam por causa do nome de Cristo, por causa do reino de Cristo, e que isso venha a ser motivo de orgulho em nós, assim como foi para Pedro e João, que se alegraram por serem achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Que o nosso sofrimento seja para a glória do Senhor e não para envergonhar o Seu nome. Renova em nós, Senhor, a alegria da Tua salvação. É o que nós pedimos, confiando no sangue de Cristo e no poder do Teu Espírito. Amém.